Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história impressionante. É sobre o som mais extremo, mais alto da história. Um som tão, mas tão forte, que foi sentido no planeta inteiro. Para começar, pensem comigo. Já imaginaram um som, um barulho tão alto, mas tão absurdamente alto que ele deu a volta na Terra? E um mais maluco, não foi só uma vez. Parece coisa de filme, né? Mas olha, é história real, pura e simples. A onda de som que esse vento criou, nossa, ela tinha uma potência que é até difícil de colocar em palavras. Ela viajou muito, mas muito mais longe do que qualquer outro som que a gente já conseguiu registrar. E essa viagem foi tão, mas tão longa, que a onda sonora deu a volta completa no nosso planeta, não uma, nem duas, nem três, mas 4 vezes. Pois é, 4 vezes. E o mais incrível é que não estamos falando só do barulho que as pessoas ouviram com os ouvidos, sabe? A gente está falando de uma onda de pressão mesmo, física. Uma perturbação no ar que foi tão intensa, mas tão intensa, que os registros dos aparelhos da época, os barômetros, mostram que ela ficou viajando, dando voltas no planeta por dias. Isso faz a gente se perguntar, né? Que raios de evento teria energia suficiente para criar um som com essa força toda, essa força descomunal? Bom, para achar a resposta, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Vamos lá para um ano bem específico, 1883. E a fonte de toda essa loucura, de todo esse poder, foi um dos espetáculos mais violentos que a natureza consegue criar: a erupção de um vulcão. E não foi uma erupção qualquer, foi algo cataclísmico. E não era um vulcãozinho qualquer, não. A gente está falando do famoso, do lendário Krakatoa, lá na Indonésia. A erupção dele, em 1883, ficou marcada na história como um dos maiores eventos geológicos que a gente já viu. Só para ter uma ideia da força disso, a explosão inicial foi tão alta, mas tão alta, que deu para ouvir claramente a mais de 4.800 quilômetros de distância. É como se alguém, sei lá, em São Paulo, ouvisse com clareza um barulho que aconteceu lá em Bogotá, na Colômbia. Pensa nisso. É um absurdo. Mas olha, o impacto global foi ainda mais impressionante. Aquela onda de pressão no ar que a gente falou, ela viajou o mundo todo e fez os barômetros, sabe aqueles aparelhos que medem a pressão do ar? Então, ela fez eles ficarem completamente malucos em cidades de todos os continentes. Ok, é difícil de imaginar uma força invisível desse tamanho, né? Como é que a gente visualiza isso? Vamos tentar uma analogia bem simples, que vai ajudar a clarear as coisas. Então imaginem o seguinte: toda a atmosfera do nosso planeta é como um lago gigantesco com a água super calma, paradinha. Beleza? Agora, a erupção do Krakatoa foi como pegar uma pedra gigante e jogar bem no meio desse lago. O que acontece? Ela cria aquela ondulação, né? Uma ondulação enorme, só que invisível, que se espalhou por toda a superfície de um lado ao outro do planeta, batendo, voltando e viajando assim por dias. Essa era a onda de pressão. E é por causa de tudo isso que a gente chega no ponto principal. O som da erupção do Krakatoa é oficialmente considerado o som mais alto já registrado em toda a história da humanidade. Simples assim. Nada que veio antes, nem nada que veio depois chegou perto. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Parem um segundo e tentem de verdade imaginar o quão alto isso deve ter sido. O que será que significaria para o nosso corpo, para os nossos ouvidos, estar perto de uma liberação de energia tão colossal? Fica aí a pergunta para a gente pensar.